paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ontem, quarta-feira, eu conversei com você sobre a indagação bíblica dos sábios e inteligentes, ou aos sábios e inteligentes que deveriam mostrar pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. E hoje eu quero conversar com você, porque o mesmo texto que faz essa indagação, ele diz que se ao contrário de se demonstrar a mansidão de sabedoria tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, a Bíblia agora está falando de um nível mais acentuado de demonstração de sabedoria. E como eu falei ontem da prática ou da demonstração ou do efeito dessa sabedoria em nossa vida e como ela deve se manifestar, e eu falei ontem acerca de você próprio e também em relação ao relacionamento com as pessoas, eu quero falar hoje sobre o relacionamento com Deus. Eu quero falar com você como você tem levado a sua vida com o Senhor. Já que você analisa-se dentro da questão sabedoria e inteligência, como você é, como que você navega nesse assunto, nessa área, como que você leva a sua vida. Porque a Bíblia diz, por exemplo, quem ganha almas sábio é. Então a Bíblia está falando de um outro nível de sabedoria, está falando de uma maneira em que o Espírito de Deus e o próprio Senhor ministra a nós uma orientação muito segura para a nossa vida. Enquanto eu compartilho com você, você pode estar vivendo isso ou alguém que você conheça, estar diante de um enigma na sua própria vida. Quando eu digo enigma, eu digo diante de uma decisão que não sabe o que fazer, o que escolher, como fazer. É muito importante que a gente venha reger nossa vida por princípios. Quando nós abrimos mão de princípios para ir em busca de uma maneira mais rápida aquilo que a gente objetiva, anseia, deseja, cobiça, nós podemos esbarrar com a cara no chapisco, no muro de chapisco. A Bíblia conta a história de um homem cheio de Deus e que o Espírito Santo vinha e ministrava a ele, mas ele nunca conseguiu ter consciência deste relacionamento que ele deveria ter com Deus. O nome dele é Sansão. Ele tinha a unção de Deus, ele tinha a consagração que seus pais fizeram com ele em relação ao Senhor, e o próprio Deus, quando a sua mãe estéril disse que ela geraria filhos e aquele menino seria diferente, especial, porque ele queria fazer algo na vida dele e através dele para com o seu povo. Mas o Sansão nunca teve a capacidade de compreender, ele agia brutalmente com as coisas, tinha poder, tinha força que o Espírito do Senhor lhe dava, mas essa compreensão de quem ele era em Deus nunca assentou-se na sua mente, a ponto dele se contaminar com tudo que ele nunca deveria se contaminar, a ponto dele desagradar não só a Deus, mas aos seus pais, entristecê-los, enfim, e viver uma vida entre o auge e a desgraça. Você conhece alguém assim? Que um dia se sente um magnânimo e outro dia se sente um tapete para os outros passarem por cima. Falta de equilíbrio, falta de compreensão em relação à sua própria vida diante de Deus. E se existe algo catastrófico, é isso. Porque durante a nossa vida aqui nós tomamos decisões e escolhas e elas nos levam a um estilo de vida temporal, circunstancial, dentro de um tempo, e que aquilo pode em algum momento sofrer efeitos de melhora e até de piora, mas esse estado é finito, porque a vida humana é finita. Mas quando nós tomamos decisões na vida espiritual, essas decisões elas nos acompanham para a eternidade e elas são irreversíveis. Embora há religiões que falam da reversão de um estado espiritual de uma pessoa após morte, a Bíblia não dá amparo nenhum a isso. Ao contrário, está ordenado ao homem viver uma só vez, vindo depois disso o juízo, morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O corpo volta ao pó de onde foi formado, o espírito volta a Deus que o deu.
E a palavra fala de uma eternidade, que todos nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor para recebermos aquilo que tivermos feito mediante o corpo, ou bem ou mal. Então, o estado eterno é uma consequência das nossas escolhas aqui. E dentro do assunto sabedoria e inteligência, a Bíblia nos chama, eu acho fantástico Jesus, quando ele diz: entrai pela porta estreita, isso está em Mateus 7, porque largo e espaçoso é a porta que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E estreita a porta, apertado o caminho, estreita a porta que conduz à vida eterna, e são poucos que a encontrem. Por quê? Porque esse caminho é irreversível depois da morte. Segundo a Bíblia, eu não estou falando segundo a tese de alguns pensadores, eu estou falando segundo a Bíblia. Então, se eu tenho a capacidade ou me esforço para demonstrar sabedoria, inteligência e articular coisas na vida humana e passar em concursos e ser pós-graduado em alguma coisa ou ser proeminente em alguma área da vida, em alguma questão humana, como eu sou tão tolo a ponto de não pensar na minha vida, na minha existência pós-morte física? Como que eu não paro para raciocinar sobre isso? Enquanto falo com você, o Espírito de Deus está presente aí, como está aqui, e oferecendo a mim e a você toda a orientação e toda a sorte de bênçãos que a gente precisa. Você pode agora, mesmo que tenha dificuldade de compreensão, fazer uma oração sincera e dizer: Senhor, eu não consigo compreender a totalidade do que envolve isso que eu estou ouvindo, mas eu quero me dobrar ao teu senhorio e eu quero demonstrar e viver uma sabedoria que venha do Senhor, não a sabedoria racional humana, de intelecto e inteligência humanos apenas, mas eu quero receber aquilo que vem do Senhor para a minha vida. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ser ministrado. Por isso que a Bíblia diz aqui no versículo 17, capítulo 3 de Tiago: a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Você, ao ouvir isso, ao analisar isso, conclui que você tem a sabedoria espiritual? Quem sabe, na próxima mensagem que eu gravar aqui, eu fale sobre isso. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.